boa tarde, alunos do quarto ano. Eu sou o professor Daniel e hoje, dia 31 de maio, estamos aí terminando mais um mês e nós estamos ainda na lição 13 do nosso caderno de português do Educa Serra. Então, abre o teu caderno na página 39, que a gente vai se deparar com um texto chamado Saci Pererê. Exatamente. Esse texto, só em a gente olhar para ele da forma que ele está escrito, com os espaços que a gente percebe entre umas linhas e outras, a gente já percebe que se trata de um poema, que ele está escrito em formas de versos, estrofes, provavelmente vai ter rimas. Então, o texto diz mais ou menos assim: Saci Pererê, né, que é o título, e aí começa. Pula que nem esquilo, corre que nem preá. Barrete vermelho e cachimbo, ele vai chegando, ele vai chegando, ele vai assobiar. Quem deu nó cego no rabo do cavalo? Quem gorou os ovos da galinha? Quem desmanchou a casa do passarinho? Foi o Saci Pererê que saiu do redemoinho. O fogo apagou, não foi a água. A comida azedou, não foi o tempo. A massa desandou, não foi o fermento. Foi o Saci Pererê que saiu do vento. Da lenha faz carretéis, da cantina faz lagoa, da cerca faz gangorra, da ponte faz canoa. Se deixar o saci por conta, não tem fim o que ele apronta. Mas se lhe tirarmos o barrete encarnado, pulará o saci para o outro lado. Vem redemoinho, vem ligeiro e leve embora esse moleque arteiro. O texto foi escrito por Eloy Bocheco, num livro chamado Cobra Norato e Outras Miragens, lá na cidade de Erechim. O nome da editora é Abilis Press, no ano de 2016, e esse é apenas um fragmento do texto completo escrito por Eloy. Então, como eu comecei dizendo, a segunda questão você já vai começar fazendo facilmente, porque a gente já sabe que se trata de um poema. Então, você pinta aí na segunda questão tudo que faz parte de um poema. As outras questões abaixo, a terceira questão e a quarta questão, são todas de acordo com o que o texto traz para a gente. Então, lê o texto, você consegue responder tranquilamente. Na questão 5, nós temos uma palavra que aparece no texto, que é barrete, que não é uma palavra comum que a gente use. Mas se você ler com atenção, logo na primeira estrofe do poema, você já vai saber o que é a palavra barrete, o que é que significa. A partir do momento que você souber o que é a palavra barrete, você encontra aí várias palavras. Você vai encontrar nesse diagrama de palavras da quinta questão muitas palavras, mas você só pode pintar o significado da palavra barrete. Combinado? A sexta questão quer saber para que serve esse texto que a gente acabou de ler. Então a gente já falou diversas vezes na nossa sala de aula que os poemas eles têm uma função de nos emocionar, de nos entreter, de nos divertir. Muito simples essa. Divulgar um evento não é essa a função do poema. Nos informar também não. Nos ensinar a fazer um brinquedo também não. A letra B da sexta questão quer saber outra palavra que está logo ao lado de barrete. Quer saber qual é o significado de encarnado. E aí existem 4 significados. Se a gente já descobriu o que é o barrete, a gente vai saber também o que é encarnado. A partir da questão 7, nós nos deparamos com umas questões de gramática. Nós vamos relembrar o uso do cedilha e o uso da letra C. A gente sabe que o som do cedilha é o mesmo som da letra S. E que na família da letra C, apenas quando o C aparece antes da letra E e da letra I, ele tem som de S. Todas as palavras dessa cruzadinha da questão 7, eu vou logo adiantando para vocês, todas elas são escritas com a letra, com o cedilha. Então você lê as dicas ao lado e completa a cruzadinha. Logo abaixo, na questão 8, todas as palavras também estão escritas de forma correta. Observe uma coisa, a letra cedilha, ela nunca está no começo da palavra, ela nunca é a primeira letra. Ela sempre está nas sílabas do meio para frente, ela nunca é a primeira letra da palavra. Então essa é uma dica importante.
E aí, todas essas palavras da questão 8 elas estão escritas de forma correta. Você vai ler as palavras e circular apenas aquelas que têm o cedilha. Combinado? Na questão 9 nós temos duas perguntas, onde cada pergunta vai ter uma única resposta. E aí, elas estão perguntando exatamente quando é que a gente usa o cedilha na letra A e quando a gente usa o C com o som de S na letra B. E eu já expliquei isso anteriormente, agorinha. Então, eu acabei de dizer que a gente não usa o cedilha no início da palavra, então a gente já sabe a resposta correta aí da letra A. E eu falei também junto de quais letras o C vai ter som de S. Apenas junto da letra E e da letra I. Todas as outras sílabas têm outro som. Na questão 10, vocês estão se deparando aí com perguntas ainda a respeito do texto. E a gente encontra uma pergunta que diz assim: no texto o Saci é comparado a quê? Você encontra essa resposta no primeiro e segundo verso do poema. Na questão 11, quer saber qual foi a expressão utilizada para indicar a comparação. Então, quando você fizer a leitura do primeiro e do segundo verso, você vai ver que existe duas palavrinhas que se repetem nas duas. Então, essas duas palavrinhas ajudam a criar uma expressão que indica a comparação entre o Saci e esses dois seres que são comparados a ele. A questão 12 diz o seguinte: converse com seu professor e colegas sobre outras palavras que também podem ser usadas em situação de comparação e registre. As palavras de comparação, elas aparecem quando a gente está comparando um colega ao outro, quando a gente está comparando um brinquedo ao outro. Eu posso dizer que aquele brinquedo é mais novo do que aquele outro brinquedo, ou que eu sou mais inteligente do que tal coleguinha, ou que tal coleguinha é mais esperto. Então, quando eu faço esse tipo de palavra, esse tipo de comparação, as palavras que ligam uma frase na outra expressam a sensação de comparação entre as pessoas ou os objetos ou sobre o que eu estou falando. Na questão 13, possui aí 4 colunas, e essas 4 colunas eu já vou adiantando. Em cada uma delas você vai completar apenas com uma palavra, porque no texto você não vai encontrar outras palavras para completar essa tabela. Nós vamos procurar no texto palavras que estabeleçam esse tipo de relação aí. Quando eu penso em negação, quando eu vou negar algo a alguém, qual palavra eu utilizo? Na de adição, vai ser um pouquinho diferente, porque quando a gente pensa em adição, automaticamente a gente pensa em matemática e não tem nada a ver com isso. Apesar de que também vai estar fazendo a união entre duas frases. Mas, por exemplo, na frase, deixa o Daniel localizar aqui. Pula que nem esquilo, corre que nem preá, barrete vermelho e cachimbo. Perceba que essa letrinha E, ela está unindo e dando uma ideia de que o Saci tem mais de uma coisa. Então eu estou dando uma ideia de adição. No outro lado, perceba que eu já estou dando as respostas. Do outro lado, nós temos nós vamos querer localizar no texto palavras que estabeleçam a sensação de condição. Aí a gente vai procurar outra frase no texto aqui. Lá você vai ler o texto da seguinte forma: da lenha faz carretéis, da cantina faz lagoa, da cerca faz gangorra, da ponte faz canoa. Se deixar o Saci por conta, não tem fim o que ele apronta. Mas, se lhe tirarmos o barrete encarnado, pulará o Saci para o outro lado. Perceba aqui quando diz, mas se lhe tirarmos o barrete encarnado, ele pulará o Saci para o outro lado. Essa palavrinha aqui, se, que a gente fala se, mas é se, S-E, ela está dando essa intenção de condição. Essa é a única condição de fazer com que o Saci pare. E na de oposição, nós vamos ler outra frase, que é a mesma, inclusive, só que a gente vai observar outra palavra. Quando diz assim:
Se deixar o saci por conta, não tem fim o que ele apronta. Mas, se lhe tirarmos o barrete encarnado, pulará o saci para o outro lado. Essa palavra mas, ela não está aqui dando uma ideia de adição, não. Ela está dando uma ideia de oposição. Perceba que antes o saci estava aprontando todas. Depois da palavra mas, ele pula para um outro lado e para de aprontar. Então ela está dando uma ideia de oposição. Então nós vamos completar essa questão 13 com as palavras não, na coluna de negação. Nós vamos colocar a letra E, onde tem aí adição. Nós vamos colocar o se em condição e o mas em oposição. Essas palavras são conhecidas na língua portuguesa como conectivos. Elas servem para unir uma frase na outra. O tio Daniel vai dar alguns exemplos agora. Quando eu digo a frase a comida azedou, não foi o tempo. Essa palavrinha não, ela está dando a ideia de negação e ela está unindo a frase a comida azedou e a segunda frase que diz foi o tempo. Quando eu digo telefonei e dei seu recado. Quando eu boto essa letrinha E entre o telefonei e dei o seu recado, eu estou unindo essas duas frases e dá a ideia de adição. Quando eu digo só vou se ela for, essa palavrinha se, que está ligando só vou a ela for, ela dá uma ideia de condição. E quando eu digo queria ir à festa, mas estou doente, eu estou dando uma ideia de oposição. Eu queria ir, porém não posso. Então depois você vai escolher 3 dessas palavras que a gente anotou na questão 13 e vai construir frases onde elas expressem a mesma ideia. Então a de não vai ter que unir 2 frases e criar uma frase de negação. Da adição a mesma coisa, da condição a mesma coisa e da oposição também da mesma forma. Na questão 15 e até o final, a questão 17, nós vamos tratar de um segundo gênero textual muito simples. Assim que a gente bate o olho, a gente já sabe do que se trata. É uma tirinha. Essa tirinha é de um personagem chamado Chachado, que é produzido por Antônio Cedrais. E aí ele retrata o encontro do Chachado com o Saci e tem também a mula sem cabeça. Perceba que no segundo quadrinho tem um som que está sendo representado por essas palavras aí. É um som do espirro. Esses símbolos que aparecem, que vocês estão vendo agora no vídeo, geralmente aparecem em histórias em quadrinho ou aparecem nas tirinhas, eles são conhecidos como onomatopeias. E eles estão no texto para nos fazer entender e localizar o som de algumas coisas. Então a gente pode ver som de bombas explodindo, nesse caso aqui nós temos o som de um espirro, e aí são conhecidas como onomatopeias. Você vai responder as questões abaixo até a questão 17 e encerra a atividade de português por hoje.